Aleluias. Glória a Deus. Eu quero convidar os amados irmãos a abrir vossas Bíblias em Oséias. Oséias. Capítulo 5. Oséias, capítulo 5. Glória a Deus. Irmãos, eu confesso para a igreja que eu tenho sido tomado, e eu glorifico muito a Deus por isso, por um medo muito grande de Deus, medo de pecar contra Deus, medo de aborrecer o Senhor. Hoje nós recebemos uma visita em casa de uma irmã muito amada. Falei para ela que ela tem sido assim para mim. Falei isso para ela hoje, um exemplo, sabe? Um modelo. Ela falava hoje que hoje está fazendo 10 anos que ela está tratando do câncer. Eu citei ela aqui numa pregação que eu fiz umas 2 semanas atrás, de ver aquela irmã passando pelo vale. O câncer está com metástase, fígado, ossos. Mas quando eu vejo aquela irmã, eu confesso para a igreja que eu falei para ela isso também. Falei, irmã, às vezes eu fico com vergonha quando eu olho para a tua vida, para o teu testemunho. Nunca vi aquela irmã reclamar, nunca vi aquela irmã falar qualquer palavra. Eu sei que a situação dela é muito difícil, eu sei que não é fácil, mas eu vejo a perseverança dela, irmão, a perseverança, a dedicação a Deus. E eu confesso também para a igreja, como eu disse, isso tem sido para mim assim, tem mexido comigo, tem tocado no meu coração. Eu falava para ela hoje, falei, irmã, estava ela e o esposo dela, falei, olha, quando eu tenho falado para o meu Senhor, para o meu Deus, para Jesus Cristo, que o que eu quero na minha vida, e eu acredito que muitos dos irmãos têm feito essa oração, eu quero fazer somente a vontade do Senhor Jesus, eu quero agradá-lo, eu quero fazer a vontade dEle. E eu sei que Ele está falando, Ele está moldando. Eu sempre falo, Senhor, o que há de ruim na minha vida, eu peço a Ti, tire da minha vida, tire tudo aquilo que há em mim que não Te agrada. Eu sei que Deus está tirando, Deus está trabalhando, porque, irmãos, nós que fomos escolhidos pelo Senhor, não havia nada em nenhum de nós que pudesse chamar a atenção de Deus. Não havia nada em nenhum de nós que pudesse chamar a atenção de Deus. E o Senhor, pela sua bondade, Ele chamou a cada um de nós, irmão. Ele nos chamou e nos apresentou um caminho, e nós estamos nesse caminho. O Senhor Deus não está preocupado com teu dízimo, com tua oferta, com teu dinheiro. Deus não está preocupado com nada, mas Ele requer de você e de mim uma coisa: obediência a Ele. Que tudo que nós fizermos seja para glorificar o nome dEle, não a nós, não a minha vontade, mas a vontade do Senhor. A gente precisa conhecer a Deus, irmão. Nós precisamos conhecer o Deus da Bíblia.
esse Deus que não está preocupado de dar bens materiais para o homem, mas está preocupado em que o homem seja salvo, que o homem, ao deixar essa vida, ele possa encontrar o Senhor Jesus do outro lado. Por isso nós vamos olhar novamente, eu preguei sobre Oséias 4 e nós vamos ler agora Oséias capítulo 5, porque Deus tem falado comigo muito sobre Oséias. Eu defendo algumas teses, e eu sempre digo para a igreja, são teses que norteiam a minha vida. Às vezes eu tenho evitado tocar nesse assunto para que os irmãos não venham interpretar como uma heresia, porque não é uma heresia, mas serve para a condução da minha vida dentro daquilo que eu creio. Por isso eu quero agradar a Deus, por isso que eu quero fazer a vontade do Pai. A gente conhecendo a palavra de Deus, nós conhecendo a Deus através da sua palavra, nós aprendemos que o nosso Deus é um Deus que se arrepende, é um Deus que se entristece, é um Deus que se alegra, é um Deus que se regozija quando Ele vê um pecador arrependido na presença de Deus. Esse é o nosso Deus. Por isso que quando nós tomamos uma decisão de fazer a vontade dEle, de agradar a Ele, irmãos, as bênçãos do Senhor vêm sobre nossas vidas. Quando nós lemos Deuteronômio 28, se os irmãos quiserem abrir a palavra do Senhor, nós vamos ver que a bênção do Senhor, ela é condicionada a uma vida de obediência. Deuteronômio capítulo 28, diz assim a palavra de Deus: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Irmãos, a maior alegria que nós podemos ter quando nós tomamos a decisão de fazer a vontade de Deus, é nós olharmos para dentro da nossa casa e você vê que você não precisa de muita coisa para ser feliz. Eu vejo as pessoas muitas vezes preocupadas de ter dinheiro, e muitas vezes não tem alegria, que muitas vezes um irmão que ganha um salário mínimo por mês, ele tem o regozijo, porque ele tem Jesus na vida dele. Nós não precisamos de muito, irmão. Por isso que nós não fazemos campanhas na igreja para ter isso ou aquilo, porque nós não precisamos de campanha para obter bens materiais. Nós precisamos de fazer, se for fazer campanha, nós precisamos de campanha para buscar Jesus, para que Ele habite em nossas vidas. Oséias capítulo 5 diz assim: ouvi isto, ó sacerdotes, e escutai, ó casa de Israel, e escutai, ó casa do rei, porque a vós pertence este juízo, visto que foste um laço para Mispa e rede estendida sobre o Tabor. Os transviados têm descido até o profundo na matança, mas eu serei a correção de todos eles. Eu conheço Efraim, e Israel não se esconde de mim, porque agora te tem prostituído, ó Efraim, e se contaminou Israel. Não querem ordenar as tuas ações a fim de voltarem para o seu Deus, porque o espírito da prostituição está no meio deles e não conhece o Senhor. A soberba de Israel testificará, pois, no seu rosto, e Israel e Efraim cairão pela sua injustiça, e Judá cairá juntamente com eles. Eles irão com as suas ovelhas e com suas vacas para buscarem o Senhor, mas não o acharão, Ele se retirou deles. Aleivosamente se houveram contra o Senhor, porque geraram filhos estranhos. Agora a lua nova os consumirá com as suas porções. Tocai a buzina em Gibeá, a trombeta em Ramá,
gritai altamente em Bet-Avém após ti, ó Benjamim. Efraim será para assolação no dia do castigo, entre as tribos de Israel manifestei o que certo está. Os príncipes de Judá são como os que traspassam os limites. Derramarei, pois, o meu furor sobre eles como água. Efraim está oprimido e quebrantado no juízo, porque quis andar após a vaidade. Portanto, para Efraim serei como a traça, e para a casa de Judá como a podridão. Quando Efraim viu a sua enfermidade, e Judá a sua chaga, subiu Efraim à Síria, e enviou ao rei Jerebe, mas ele não poderá curar-vos, nem sarar as vossas chagas. Porque para Efraim serei como um leão, e como um leãozinho para a casa de Judá. Eu despedaçarei e ir-me-ei embora, arrebatarei e não haverá quem livre. Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. Aleluias. A palavra do Senhor, quando Deus usa o profeta Oséias, retornando no capítulo 1, o Senhor Deus fala para Oséias tomar uma mulher de prostituição como esposa, porque o Senhor Deus, Ele queria que o profeta sentisse o que Deus sente, o que o Senhor sente diante da ingratidão, diante da falta de reverência. E Oséias vai experimentar a tomar uma mulher de prostituição, ao ser traído, o que o Senhor Deus sente quando Israel se prostrava diante de uma imagem de escultura e adorava aquela imagem e pedia algo para aquela imagem. Quando nós olhamos a palavra do Senhor que eu preguei na semana retrasada, no capítulo 4, o Senhor diz que Ele tem uma contenda para com o povo. E Ele começa então a apresentar os seus argumentos. Ele começa a dizer que o povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. O Senhor começa a apresentar aquilo que o sacerdócio estava fazendo que não agradava a Ele. E o Senhor, Ele se entristece muito diante dessa situação. E é isso que eu quero que a igreja entenda, irmão. Que quando nós pecamos, nós entristecemos o coração de Deus. Quando nós procedemos de maneira enganosa, às vezes um pecado que eu possa cometer, que o irmão, que nós possamos cometer, talvez você diga assim: ninguém está vendo, ninguém está sabendo de nada. Mas quando nós pecamos, algumas pessoas nos assistem. O Senhor Jesus, Ele nos assiste quando nós pecamos no oculto, quando achamos que ninguém está vendo. Os anjos do Senhor, eles nos assistem também. E os demônios nos assistem também, irmão. A gente acha que ninguém está vendo. Eu posso fazer isso, não vai acontecer nada. Mas o Senhor Deus, Ele contempla. E Ele vê a conduta do homem. E isso entristece o coração de Deus. Por isso que nós, como igreja, que adoramos um Deus santo, um Deus poderoso, um Deus que não tem mácula, quando nós vamos entrar na presença dEle, nós temos que ter uma vida santa. Porque é impossível um homem que não tem uma vida santa entrar na presença de Deus. Em Abacuque 1,13, a Bíblia diz que Deus é tão puro de olhos, que Ele não pode contemplar o mal, Ele não pode contemplar a iniquidade. Quando nós estamos em pecado, irmão, ou quando nós agimos de maneira que não agrada a Deus, em desacordo com a palavra do Senhor, nós perdemos a proteção de Deus. A Bíblia no Salmo 34:7 diz assim, que os anjos do Senhor, eles acampam ao redor dos que o temem. Ele acampa ao redor daqueles que temem,
daqueles que obedecem à palavra de Deus. Mas quando nós não tememos a Deus, por isso que o homem peca deliberadamente por não temer a Deus, os anjos do Senhor não vai poder fazer nada por ele, e nem o Senhor pode contemplar a iniquidade. Ele não pode contemplar a iniquidade nem a vexação, diz a palavra de Deus. Aqui está esse povo, longe de Deus, pecando deliberadamente contra Deus, irmão. Sabia que não agrada a Deus, mas mesmo assim pecava contra Deus. E Deus, o Senhor Deus, após apresentar toda a sua argumentação, agora vem a hora do veredito, da sentença. Vai ser sentenciado este povo, irmão. E é isso que eu vejo muito nas nossas vidas hoje. Às vezes a gente está caminhando, brincando com Deus, brincando, zombando com Deus, e muitas vezes nós queremos receber os favores do Senhor, achando que não tem problema, eu posso pecar, não tem problema, e tem problema. O Senhor Deus não pode agir. E aí ele começa dizendo no capítulo 5: ouvi isso, ó sacerdotes, escutai, ó casa de Israel, e escutai, ó casa do rei, porque a vós pertence esse juízo. O Senhor Deus vai estabelecer agora a quem será enviado o juízo dele. Primeiro, sacerdotes corrompidos, irmãos, isso não era uma peculiaridade daquela época, isso é para hoje também, irmãos. Isso é para nós, isso é para mim, que tem uma responsabilidade de estar aqui à frente, que tem uma responsabilidade de ministrar uma santa ceia na igreja. Às vezes eu falo para as pessoas, irmãos, eu tenho medo, confesso para a igreja, de ministrar ceia diante do Senhor, da responsabilidade. É muito sério. Eu digo para a igreja também sempre, que a minha vida diz respeito a você, a minha vida diz respeito à irmã Jane, irmã Giovanni, ao irmão Rubem, ao irmão Hélio. Sabe por quê, irmãos? Porque se tiver uma vida torta, se meu viver não for digno, irmão, isso vai atingir você, atinge você, a tua vida espiritual. Da mesma forma como um pai, quando ele não está bem na comunhão com Deus, isso atinge a casa, isso vai ter reflexo na casa. Da mesma forma como quando o rei, no nosso caso nós temos presidentes, homens que não servem a Deus, ele atinge a nação também. Então essa sentença, ela é dirigida primeiro ao sacerdócio, sacerdotes corrompidos. Ele é também dirigido à casa de Israel, ao povo, irmão. E ele é dirigido também ao rei, aqueles que estão no comandando uma nação. Então há uma palavra dirigida a todos eles. E a palavra de Deus é uma palavra de juízo. É uma palavra de juízo. Só contextualizando, Oséias ele está profetizando para o reino do norte. Às vezes a gente fala de reino do norte, reino do sul, irmãos, talvez muitos irmãos ficam sem entender o que é reino do norte. O reino de Israel era um único reino. Após a morte de Salomão, o reino foi dividido. Um reino do norte, que era formado por 10 tribos, o reino do sul, que era formado por 2 tribos, a tribo de Benjamim e a tribo de Judá. O reino do norte, todos os reis, sem exceção, eram homens malignos, irmão. Homens malignos. Não teve um único do reino do norte que era um homem reto. Todos homens malignos. E Oséias está profetizando para esse reino. E reino corrompido, homens corrompidos.
A Bíblia diz assim na segunda parte: porque a vós pertence o juízo, viste que foste um laço para Mispa e rede estendida para Tabor. Os guias religiosos e políticos que deveriam ter conduzido o povo ao Senhor, levaram-no a cair no laço da idolatria. Irmão, não muda muito para os nossos dias, irmãos. Os reis e os sacerdotes que deviam conduzir o povo a Deus, esses homens, pelo contrário, eles vão conduzir o povo à idolatria, ao pecado. Eu tenho dito para a igreja, irmão, uma hora eu tinha vontade de conversar com um desses irmãos que pinta a igreja de preto. Eu queria sentar com um irmão desse. Irmão, vem cá, vamos conversar. Para que isso, irmão? Isso aqui não é brincadeira. Ninguém sai da sua casa para vir brincar nesse lugar. Ninguém sai, todo mundo trabalha, irmãos correndo o dia todo, moram longe, os irmãos praticamente todos moram longe. Nós não saímos de nossas casas para brincar de ser crente. Isso aqui não é o Lions, isso aqui não é um clube de amigos, isso aqui é um lugar onde a igreja do Senhor se reúne para ouvir verdades, a palavra de Deus. E as pessoas estão preocupadas apenas em agregar pessoas, não preocupado com a salvação, não preocupado com vida eterna. E nós temos que preocupar com a salvação, irmão, porque se eu não tivesse a fé em Jesus Cristo, se nós não crêssemos em Jesus Cristo, se nós não crêssemos na salvação, não haveria razão de estarmos aqui. Eu preferia estar na minha casa sem fazer nada, mas nós estamos aqui porque nós cremos, porque nós queremos oferecer um culto a Deus. Isso aqui não é uma reunião, isso aqui é um culto a Deus, onde os louvores são entoados a Deus, onde a palavra é entoada a Deus. E a gente se reúne nesse lugar para ouvir a palavra do Senhor, porque nós queremos agradar a Deus. E temos que ser cuidadosos. Eu falei ontem para uma irmã aqui, não é o fato, irmão, de estar escrito igreja, templo de oração, que necessariamente isso aqui é uma igreja, irmão. Nós temos que tomar cuidado com o que se prega. Nós temos que ser cuidadosos com as coisas de Deus, ter zelo pelas coisas de Deus. Não é de qualquer maneira. O sacerdote, a função dele é de levar o homem a Deus, prestar um culto a Deus, e não brincar, e não palavra de autoajuda para a igreja, para massagear o ego de crente. Eu tenho visto muitas coisas nos dias de hoje, de crentes, que eu fico assim aterrorizado, de ver a falta de temor do homem para com Deus. Pessoas que já estiveram no altar, cantando, que hoje são fornicadores, irmão, e frequenta a igreja, e frequenta templo, mas são fornicador. Cadê o temor a Deus dessas pessoas? Eu acredito que a palavra não tem sido pregada em determinados lugares, porque se um irmão aqui dentro da igreja tivesse em adultério, ele não iria resistir, porque a palavra de Deus que temos pregado é uma palavra muitas vezes de juízo. E vocês não pensam que essa palavra é só para vocês, é para mim também que estou aqui pregando a palavra de Deus. Porque não adianta eu pregar para a igreja e a igreja ser salva e eu perder a minha salvação e perder a minha comunhão para com Deus, irmão. Sacerdotes corrompidos, homens que deveriam pregar a palavra, deveriam pregar arrependimento, agora estão preocupados simplesmente em encher templos, irmãos. Eu tenho falado na igreja sobre o tabernáculo da cidade em Siló,
quando ele foi edificado ali, quando o povo entra na terra prometida, eles vão para Siló, edificam o tabernáculo, coloca a arca dentro do tabernáculo, os homens sacrificam, levam os animais para ser sacrificado em Siló. Ana, mãe de Samuel, ela ia em Siló também para adorar o Senhor. Os filhos de Eli, os sacerdotes, eles sacrificavam em Siló. A arca representava a presença de Deus ali dentro do tabernáculo. Mas vai ter uma batalha e por causa do pecado, os filisteus vão vencer aquela batalha. Por isso que eu digo uma coisa, irmão: em momento algum na Bíblia você ouve Deus falar para parar a guerra. A gente tem que orar pelas vidas, para Deus salvar, para Deus enviar vidas ali, mas para parar a guerra a Bíblia não manda orar não. Pastor, como é isso? A Bíblia eu não vejo. Pelo contrário, quando eu vejo guerra muitas vezes é juízo de Deus. E a gente tem que ter o discernimento de saber quando é juízo de Deus. A gente precisa estar na palavra do Senhor. Mas a arca foi levada pelos filisteus. Os homens continuaram após a arca ter sido levada. A arca não estava no tabernáculo. Mas o tabernáculo continuou funcionando. O sacerdote continuava sacrificando dentro do tabernáculo. Mas a arca não estava no tabernáculo, irmão. E é o que eu tenho dito para a igreja. Quando o Senhor Jesus, Ele vier buscar a igreja, quando o Espírito Santo de Deus sair da terra, eu vou dizer uma coisa para a igreja aqui presente: vai continuar tendo cultos do mesmo jeito. Em muitos lugares vai continuar tendo culto. Espero que nós não. Espero que nós não estejamos para cultuar aqui. Eu espero, pelo menos, que eu não esteja aqui também. Mas você pode ter certeza que muitos lugares vão continuar tendo cultos. Sabe por quê, irmão? Porque muitos não vão perceber que o Espírito Santo já nos faz presente. Eles não se darão conta da presença do Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo não é importante dentro da igreja, se Jesus não é importante, se um culto não é para Jesus, se aqui é uma simples reunião, a pessoa de Jesus não é importante. E o que adianta nós estarmos aqui se Jesus não está aqui? Não tem significado. Nós estamos aqui não é por causa do Helder, não é por causa dessa denominação, dessa instituição. Nós estamos aqui porque nós cremos em Jesus. Ele é a razão única de nós estarmos aqui para oferecer um culto a Ele. Mas o sacerdócio estava corrompido. Aqueles que deviam levar o povo, conduzir o povo a Deus, estavam levando o povo para a idolatria. Da mesma forma os reis, irmãos. Os reis podem ser bênção, mas os reis podem ser maldição. E nós temos assistido no planeta Terra homens malignos, homens que se opõem ferozmente contra a palavra de Deus. Quando eu vi há 3 semanas atrás que a Colômbia, a Suprema Corte da Colômbia autorizou aborto de crianças com 6 meses de idade. Irmão, aquilo me deu uma angústia no meu coração. Aquilo me deu uma angústia no meu coração. Como que pode autorizar aborto de uma criança de 6 meses? Uma criança de 6 meses sobrevive. Aí essas pessoas dizem que se preocupam com a vida, mas eles autorizam o aborto. Tem alguma coisa errada. Esses homens poderiam ser bênção. Esses homens poderiam ser como o rei de Judá, Josafá, que quando soube que 3 povos vinham contra eles, numa guerra, para guerrear, o que eles fizeram? Ele apregou o jejum para Judá. Ele apregou o jejum. Vamos orar. Olha que coisa mais linda. Vamos orar, vamos clamar a Deus, porque nós dependemos de Deus.
Mas quando se pega homens corrompidos, homens malignos, irmão, homens que não temem a Deus, a tendência é a nação decair. Uma nação contaminada moralmente como a nossa. O Brasil é uma nação de imorais, irmão. E não estou falando isso, nós estamos vendo o que está acontecendo aí. De homens que não respeitam, filhos não respeitam pais, marido não respeita esposa, esposa não respeita marido, o sacerdócio corrompido. E aí nós olhamos o juízo de Deus vindo e nós perguntamos: por que Deus? Por que Deus? Há um tempo atrás, quando houve uma enchente na cidade de Petrópolis, não agora, aquela vez anterior, eu vi uma pessoa falar assim para mim: aonde é que está Deus? Aonde é que está Deus? Eu perguntei para ela: mas você tem essa autoridade para questionar onde está Deus? Será que você serve a Deus para questionar? Porque a pessoa faz tudo o que não convém, vive na prática do pecado, na idolatria. Aí quando vem a tragédia, questiona onde está Deus? Com que autoridade eu posso questionar onde está Deus? Os santos, irmão, os santos, aqueles que querem agradar a Deus, e essa irmã que eu falei para vocês, para mim é um exemplo, porque ela está com câncer, está com metástase, tem 10 anos, ela é um milagre. Ela contando para mim hoje que ela chegou, sentou no médico, o médico foi olhando para ela, ele falou: doutor, você está me achando bonita? O médico falou: não. Ela falou brincando, porque o médico ficou assim, sem entender. 10 anos com câncer, irmão. 10 anos com câncer. Eu nunca vi ela questionar onde está Deus. O santo não questiona onde está Deus, irmão. O escolhido de Deus não questiona nada, porque ele se submete inteiramente à vontade do Senhor. Quando nós buscamos a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, nós sabemos que quem tem o controle de nossas vidas é o Senhor, irmão. E o desejo nosso é agradá-lo, sabendo que Ele tem o melhor, sabendo que ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, Ele é conosco, Ele tem nos guardado. Mas infelizmente era essa situação, e o juízo de Deus era para sacerdotes, para reis e para o povo. O Senhor diz no versículo 3: eu conheço Efraim, e Israel não se esconde de mim, porque agora te tem prostituído, ó Efraim, e te contaminou, ó Israel. Aqui ele está falando de um dos atributos de Deus, irmão. Há 3 atributos que são exclusivamente de Deus, que é a onisciência, onipresença e onipotência. São exclusividade de Deus. Ele vê, Ele me conhece, até os meus pensamentos Ele conhece. Por isso que nós não podemos nos dar a liberdade de pensar qualquer coisa. Por isso que o Paulo ele fala sobre você manter o teu pensamento cativo. A gente não tem o direito de pensar qualquer coisa, irmão. Um povo santo não pode pensar aquilo que não agrada a Deus. Nós temos que manter o nosso pensamento cativo. Paulo entendia bem isso, e por isso que ele escreve sobre você manter os teus pensamentos cativos para não pecar contra Deus. É o que eu te tinha dito, as pessoas, elas acham que podem esconder de Deus, que elas podem sair fazendo o que bem entende, ninguém está vendo. Ninguém está vendo, eu posso fazer isso aqui, posso estar ali. Não, irmão. Nós escondemos um do outro. Eu posso esconder a minha vida da igreja, eu posso esconder, mas não escondo de Deus. E você sabe qual que é a consequência do pecado, quando a pessoa peca deliberadamente, ela colocou no coração e ela vai pecar. Você sabe qual que é a consequência?
a consequência vai ser que essa pessoa vai se apostatar da presença de Deus. Apostasia, a Bíblia fala sobre o joio e o trigo, que o joio e o trigo eles crescem. Então não tem como você tirar o joio do meio do trigo na fase de crescimento. Você vai tirar quando eles crescem, aí você consegue tirar. E eu vou dizer uma coisa para a igreja: vai apostatar da presença de Deus o joio vai apostatar. Porque eu creio, irmão, que nós jamais vamos sair da presença do Senhor. Jamais vamos, não existe no nosso vocabulário a possibilidade de nós deixarmos de servir ao Senhor Jesus. Não existe essa possibilidade, porque nós queremos agradar a Deus. Então não preocupa com os homens, não preocupa com a igreja, o que as pessoas vão pensar de você, mas preocupe-se com aquele que tem o poder de dar e tirar a vida, aquele que é Senhor de todas as coisas. Nós temos que preocupar com Deus, 24 horas Ele nos sondando, nos olhando. E muitas vezes, irmãos, eu creio que o diabo, como ele foi na presença de Deus questionar a respeito de Jó, e o Senhor Deus antecipa e fala: viste meu servo Jó, porque não há na terra um homem como ele, um homem justo. Uma das traduções da Bíblia usa a palavra íntegro. Era um homem completo diante de Deus, um homem completo diante de Deus. Você vê, você imagina se o diabo, ele chega diante de um crente que está na prática do pecado, e ele fala para o Senhor: Senhor, mas fulano de tal, olha a vida dele, as pessoas não sabem, mas o Senhor sabe da vida dele, o Senhor conhece a vida dele. Como que esse homem pode falar que te adora? O Senhor conhece a vida dele. Então, irmãos, não preocupa comigo. Eu me lembro uma certa vez, há uns 17 anos atrás, que tinha um irmão, uma família. Essa família, ela foi para a igreja, não porque queria o Senhor. Um membro da família foi acometido de câncer, estão 17, 18 anos atrás. E essa família, por causa dessa pessoa, foi a esposa, foi toda a família numerosa para a igreja. E eu me lembro que certa vez eu vinha andando, e o irmão, ele vinha subindo a rua, com um cigarro na boca, ali fumando. Quando o irmão me viu de longe, ele pegou, colocou aqui, pisou em cima, achando que eu sou alguma coisa, achando que eu poderia minimizar ou agravar a situação dele. As pessoas têm esse negócio. Não, irmão, não preocupa com o irmão, preocupa com Deus. É com Jesus que nós temos que preocupar, de não ofendê-lo, de agradá-lo, de fazer a vontade dele. Eu conheço Efraim, Israel não se esconde de mim, porque agora os tem prostituído a Efraim e contaminou Israel. Não querem ordenar as suas ações. Irmão, ele está dizendo que, olha, este povo, eles não querem ordenar a sua vida, eles não querem ter uma vida reta. São pessoas que pecam voluntariamente, não querem deixar o pecado, não querem se corrigir. Certa vez uma pessoa disse para mim: pastor, eu não quero, eu estou aqui na igreja, eu não quero Jesus, eu quero resolver o meu problema, que é meu casamento que estava desfacelando. Muita coragem. Eu não quero Jesus, eu quero resolver o problema do meu casamento. O casamento acabou. Mas tem gente que age dessa maneira. Pessoas que não querem, irmão. Pessoas que muitas vezes elas estão seguindo um caminho de erro, de engano, mas elas não querem. Há coisas nas nossas vidas que a gente tem que suplicar a Deus. Às vezes, alguma conduta sua, talvez você fala mal da vida alheia, e é um
problema sério, e você não consegue parar, ou se não, tem vício numa bebida, toma cerveja, cigarro. Irmãos, tem coisas, primeiramente a gente tem que reconhecer a nossa condição, reconhecer que nós somos falhos, que nós somos pecadores e que nós dependemos de Deus, e orar: Senhor, me ajuda, Senhor, Senhor, me ajuda, para que eu venha te honrar, para que eu venha te glorificar. Quantos irmãos aqui eram dependentes da cerveja? Uma hora eu vou começar a convidar os irmãos para falar o que Deus fez na vida deles. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Um homem que está em Jesus, a vida dele é diferente, irmão. Um homem que está em Jesus, a vida dele é diferente. É impossível eu falar que eu sou de Cristo e a minha conduta ser a mesma. As pessoas notam verdadeiramente um homem que está em Cristo. As pessoas olham e falam: ele é diferente. Por quê? Porque Jesus entrou na vida dele e houve transformação. Não querem ordenar as suas ações, a fim de voltarem para o seu Deus. Eu fico tão feliz, irmãos. Algumas coisas aconteceram essa semana. Talvez para muitos é tão irrelevante, mas para mim, eu fico tão feliz. Algumas coisas mexem com o meu coração. Eu estou dizendo a respeito da igreja, como agrada meu coração. Eles não querem voltar para Deus porque o espírito de prostituição está no meio deles e não conhece o Senhor. Esse espírito, é que eu falo sempre para os irmãos: irmãos, não existe. Eu falo, a igreja importou para dentro dos templos uns demônios lá da macumba, né? Por exemplo, Maria Padilha, essa turma toda aí, Zé Pilintra, não sei o que, não sei o que. Eu não uso esse tipo de nome porque não tem na Bíblia. Mas a Bíblia fala de espírito de enfermidade. Tem demônios que atuam só para causar doença. Espírito de enfermidade, espírito de imoralidade, espírito de prostituição, espírito de idolatria. Então são uma série de demônios que atuam em área específica. Eles vão em determinadas áreas para atuar. No Brasil hoje, o que eu vejo, existe 2 demônios que atuam no Brasil: a idolatria, que é o espírito de idolatria que reina, e o espírito de prostituição. Tem alguma cidade, por exemplo, cidade aqui do interior, que tem uns demônios que atuam naquela cidade. Por exemplo, tem uma cidade de Guiratinga mesmo. Em Guiratinga tinha muito espírito imundo que atuava na área de vício. É interessante que Guiratinga é uma cidade pequena, mas a quantidade de pessoas que morria por cirrose era algo assim anormal, considerando o tamanho da cidade. Havia uma caça de demônios que atuava nessa área. Outra cidade, uma cidade de Pochorel, por exemplo, eu me lembro que há muito tempos atrás a gente ia lá, e eu falava, lá tinha uma caça de demônio que atuava muito na parte de prostituição, fazendo com que homens desejassem ser mulher. Espírito de prostituição, porque esse demônio da prostituição, ele atua tanto na questão, na depravação moral, como também nessa área. Dentro dessa área, de toda essa nojeira, inclusive a pornografia, são todos os mesmos demônios atuando nessa área. Então, irmãos, as pessoas, logicamente, quando as pessoas elas não querem buscar a Deus, as pessoas, tem muita gente que não quer. Eu sempre digo que na igreja nós temos crentes que são ímpios, não é verdade? O que é um crente ímpio? O crente ímpio, o que é um ímpio? O ímpio é aquele que não crê, aquele que não crê. Tem pessoas que vêm para a igreja, que estão na igreja, que batizam na igreja, mas elas não creem na palavra de Deus. Então isso acontece. E logicamente, irmãos, que as pessoas que não creem, que não têm o Espírito Santo, elas não estão dispostas a deixar o pecado. Elas não querem deixar o pecado.
como se diz, né, o pecadinho de estimação, né? Aquele pecadinho que ela gosta, que ela passa a mão, né? Ela vai para o lugar, vou levar meu pecadinho. Aí chega em casa, o pecadinho não pode ser exposto. Vai na última gaveta, abre a última gaveta lá atrás, guarda o pecadinho. Amanhã eu te pego. Elas não estão dispostas a deixar o pecadinho. Elas gostam daquilo. Afinal de contas, satisfaz a carne. Entristece o espírito, mas satisfaz a carne. Então Israel, eles vão viver exatamente isso. Eles se entregaram ao espírito de prostituição. Eles não conhecem a Deus. A Bíblia diz: a soberba de Israel testificará, pois, no seu rosto. Israel e Efraim cairão na sua injustiça, e Judá cairá juntamente com eles. Eles irão com as suas ovelhas e com as suas vacas para buscarem o Senhor, mas não o acharão. Ele se retirou deles. É interessante esse texto aqui, sabe por quê? Porque diante das aflições, diante das angústias, a Bíblia diz que esses povos, eles iriam com seus animais, com as suas ovelhas e com as suas vacas para sacrificarem ao Senhor. É fácil a gente resolver um problema. Por exemplo, eu estou precisando de algo, se eu pudesse dar o dízimo para pagar o meu pecado, era muito fácil, não é verdade? Eu dizimo, meu pecado está pagado. Então as pessoas faziam isso, irmão. Chega um momento na palavra de Deus, que Deus fala assim: eu estou aflito, eu não suporto mais os seus sacrifícios. Peca, apresenta o sacrifício. Está passando por luta, lembra de Deus, lembra do Senhor. Está passando por luta, lembra de Deus. Não, irmão, lembra de Deus nos momentos bons. Lembra de Deus em todos os momentos da tua vida. Que Jesus seja Deus na tua vida, seja no momento bom, seja no momento ruim. Está tendo abundância, glória a Deus. Está passando fome, glória a Deus. Está com saúde, glória a Deus. Está sem saúde, glória a Deus. Deus, Ele não pode ser Deus só no momento bom. Deus é Deus em todo instante na vida daqueles que são escolhidos pelo Senhor, irmão. E eu estou falando aqui para muita gente que estão vivendo momentos assim, são fiéis ao Senhor. Mas o Senhor diz aqui, olha, eles irão com suas ovelhas e com suas vacas para buscarem o Senhor, mas não o acharão. Ele se retirou deles. É interessante esse texto, irmão, porque lá em 1 Samuel capítulo 16, a gente vê um texto semelhante. Abre a tua Bíblia lá em 1 Samuel 16. 1 Samuel capítulo 16. Eu gosto de ouvir o barulho das Bíblias, das páginas da Bíblia, né? Apesar da tecnologia dos irmãos de celular que tem a Bíblia, né? Mas eu gosto de ouvir o barulho, né? É bom, assim, é muito bom. Capítulo 16, versículo 14. Olha o que diz a palavra de Deus. Um homem desobediente, um homem que não ouviu a voz de Deus. Aí a palavra diz assim: e o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e assombrava um espírito mau da parte de Deus. Você sabe que a pessoa, Deus, Ele começa a falar conosco. Meu filho, tal coisa. Meu filho, deixa tal coisa. E vai falando, e o Espírito Santo de Deus fala. Aí quando nós não ouvimos o Espírito Santo de Deus, porque Deus fala, o ouvido humano, ele capta o som dentro de uma faixa, onde o ouvido humano consegue captar o som. Acima dessa faixa, abaixo, o ouvido humano não consegue captar o som. Eu falo que Deus fala fora dessa faixa. O teu ouvido não consegue, mas teu espírito ouve a voz de Deus e sabe quando Deus está falando contigo.
e a gente ouve muita voz de Deus falando conosco. Mas quando o homem, ele endurece o coração, e aí Deus, por último, Deus usa um profeta, e o profeta leva uma palavra para ele, porque ele é surdo espiritual, ele não consegue ouvir a voz de Deus. Aí o homem fala, e ele continua endurecendo o coração. Sabe o que acontece? Deus para de falar. Deus para de falar com o homem. Aí vem o silêncio de Deus, irmão. E o silêncio de Deus é terrível. Quando o silêncio de Deus vem na vida de Saul por causa do pecado, Saul passou a ser atormentado por um espírito maligno. E você sabe o que Saul fez nesse momento de tormenta? Já que Deus não falava com ele, ele vai procurar uma necromante, ele vai procurar uma mãe de santo, uma espírita, para tentar ouvir a voz de Deus. É uma decadência, irmão. Nós temos que ter ouvidos atentos ao que Deus está falando. Deus está falando de juízo aqui. Deus está falando daquilo que Ele tinha advertido. Ele falou para aquele povo, Ele apresentou, mas o povo endureceu o coração, os sacerdotes endureceram o coração, os reis endureceram o coração. Agora então o Senhor Deus fala, agora vai vir a sentença. Vai vir a sentença sobre esse povo. E a partir do versículo 7, o Senhor começa falando assim: aleivosamente se houveram contra o Senhor, porque geraram filhos estranhos, agora a lua nova os consumirá com as suas porções. Tocai a buzina em Gibeá, a trombeta em Ramá, gritai altamente em Bet-Avém. Após ti, ó Benjamim. Já que Deus não vai vir a sentença de Deus sobre esse povo, irmão. Sabe o que eles vão fazer agora? Em vez deles voltarem a Deus, eles vão atrás de outras pessoas para ajudarem. Nós vamos lá no rei da Síria, vamos tentar fazer um acordo, resolver a situação. E a pior coisa na vida de um crente, irmão, é quando nós queremos acreditar, confiar, colocar nossa confiança em homens. Nós temos que colocar nossa confiança em Deus, irmão. É Ele, é Jesus que nós temos que confiar. Às vezes nós cometemos erros de depositar nossa confiança em homens. Muitas vezes certamente eu não sou diferente dos irmãos, mas nós devemos colocar nossa confiança em Deus. Você sabe por que a importância de você, antes de almoçar, antes de você fazer uma refeição na tua casa, e de você reunir a tua família ao redor da mesa e orar, e agradecer a Deus pela comida? Porque nós tributamos esse alimento ao Senhor, irmão. A gente senta eu sempre falo para a igreja, nós não almoçamos e jantamos sem agradecer a Deus pelo alimento, porque é o Senhor que tem colocado pão na minha mesa durante todos esses anos. O Senhor não deixa, e eu estou falando algo aqui para a igreja, eu não conheço a vida de todos os irmãos, não sei o que os irmãos estão passando, eu sei que nos momentos mais difíceis da tua vida, nunca faltou o pão, o alimento na tua mesa, porque Deus tem suprido, porque você tem buscado o Senhor, Deus tem cuidado de você. O pão, a saúde, ela vem de Deus, irmão. E nós não podemos, diante de uma situação como essa, nós não podemos agir como Judas Iscariote, que diante de um erro, resolveu o problema, ceifando a sua própria vida. Não é dessa maneira. Você sabe qual que é a diferença do Novo para o Velho Testamento? No Velho Testamento, Jesus não tinha vindo à terra ainda. Na Nova Aliança, Jesus veio à terra. Ele consegue nos compreender. Quando o Senhor Deus quer mandar o juízo sobre a terra, por causa da rebeldia nossa, por causa da rebeldia do homem, do pecado do homem, o Senhor Jesus fala: Pai, tenha paciência, Pai. Eu conheço
Eu conheço o Helder é bom. Ele é desobediente de vez em quando, mas ele é bom, tenha paciência. Ele intercede por nós, irmão. Se não fosse pelo Senhor Jesus intercedendo diante do Pai, à destra do Pai, o Senhor teria aniquilado essa terra. Mas por causa do Senhor Jesus que prepara, que aguarda que haja arrependimento no coração da igreja. Você sabe que o Senhor, Ele gostaria de dizer para as denominações, para muitas denominações: arrependam dos teus maus caminhos. Arrependa dos teus maus caminhos. Eu dizia para alguém que não quer mais congregar, eu falei: olha, você precisa congregar, você precisa. A Bíblia manda que nós congreguemos. Mas a igreja é isso, aquilo. Eu falei: não. Ainda existe muita gente séria. A quantidade de homens sérios servindo a Deus, fazendo a obra de Deus, é muito maior do que aqueles que não são sérios. Infelizmente, o que é ruim aparece mais. O que é ruim aparece mais. Mas aqui está o Senhor falando, e esses homens, em vez de voltarem para o Senhor, eles vão atrás de outros reis para tentar aliviar a situação dele. Nós temos o privilégio de termos nascido na graça, irmão. Porque talvez o teu pecado, o meu pecado, seja vermelho como o carmesim. A palavra do Senhor diz, mediante o arrependimento, que Ele transforma as nossas vestes, de maneira que fique mais alva do que a neve. O Senhor tem essa capacidade de nos transformar. Não importa como você está hoje. Se você quiser ordenar a tua vida, como diz a palavra, ordenar as tuas ações, e falar: Senhor, hoje eu tomo uma posição na minha vida de te servir, Pai, de te agradar, de fazer a tua vontade. Irmão, Deus vai se levantar do trono dele para ouvir essas palavras, para que ele pegue essas palavras. O Senhor se agrada quando nós, muitas vezes, votamos. A Bíblia diz que é bom que o homem não vote, que a palavra do homem seja sim, sim, não, não. Mas muitas vezes que a nossa palavra diante do Senhor seja: Senhor, a partir de hoje, eu vou ser um homem diferente, uma mulher diferente. Eu fiz essa oração no ano de 99. No ano de 99, em maio de 99, eu fiz essa oração. Imagina um homem adúltero, imagina um homem longe de Deus, um crente de aparência. 98, 99. Em 99 Deus fala profundamente comigo através da palavra. E eu fiz essa oração a Deus: Senhor, a partir de hoje, 99, maio de 99, eu vou ser um novo homem, Pai. Eu vou ser um homem diferente. Eu vou te honrar, Senhor. Eu vou glorificar o teu nome. E Deus se agradou disso. E de maio de 99, eu me tornei marido de uma só mulher. Em janeiro de 2000, eu subi pela primeira vez no altar. Nunca mais deixamos de fazer a obra de Deus. É isso que o Senhor quer de cada um de nós. Israel, o reino do norte, foi levado cativo, foi subjugado pelo rei da Síria. Sofreram, irmão. O remanescente voltou. Prova disso é que lá, daqueles que esperavam Jesus no nascimento, tinha uma pessoa que era da tribo, de uma das 10 tribos. E Deus continua falando conosco: arrependa-te. Por isso eu digo: tema a Deus. Tema a Deus, irmão. Não tema o homem, tema a Deus. Deus é santo. Deus, ele não é complacente com o pecado. Sirva a Deus de todo o teu coração. Amém? Onde nós estaremos agradecendo a Deus pelo 13º ano dessa igreja,
O Senhor tem nos abençoado grandemente, irmão. Nós construímos um templo, uma igreja com 20 membros. Nós construímos esse templo só por Deus mesmo. Isso é um milagre de Deus. Amém? E nós temos que agradecê-lo, tá? Então, dia 16, 19 horas, os irmãos já agendem. Amém? A paz do Senhor Jesus. Cumprimente teu irmão com a paz do Senhor Jesus. Amém?